Olá, seja bem-vindo à nossa quarta e última teleaula. Na aula de hoje abordaremos justamente a importância da utilização do audiovisual na escola. Num cenário de evolução tecnológica, onde imagens, vídeos, animações fazem parte do nosso dia a dia, os jovens cada vez mais cedo já interagem com todo esse acervo exacerbado de audiovisual. Então, em questões de segundos, temos vídeos publicados na internet e trocamos diversas informações. A facilidade dos smartphones, os aplicativos favorecem a essa intensa troca. Ser autor hoje tornou-se possível para quem assim desejar. Emitir informações, trocar imagens, realizar vídeos, tornou-se bastante acessível e tudo ocorre numa rapidez incrível. No passado, quando se pensava em produção audiovisual, logo imaginávamos em produções caríssimas. Atualmente, produzir algo que esteja relacionado ao visual ou ao sonoro tornou-se bastante acessível. Então, espaços na internet como redes sociais, MySpace, blog, tornam-se espaços de divulgação dessas produções. Então, como eu falei anteriormente, ser autor hoje é bastante viável. O que falta talvez seja desenvolver nesse público jovem um pouquinho desse discernimento do que seria pertinente ser realizado nesses meios digitais, já que o meio digital, o meio da internet, favorece a troca rápida demais, favorece a exposição também intensa demais. Os jovens criam nas redes sociais produções audiovisuais livres e autônomas. Mas é preciso ter o cuidado, porque grande parte dessas produções estão carregadas do excesso de exposição ou de excesso de imagens que estão pautadas nas regras definidas pela comunicação de massa. O desafio agora é fazer com que esse jovem assimile esse processo com criticidade. Saber atuar nesse meio digital com responsabilidade. E cabe à escola, cabe à família, cabe ao educador atuar como uma espécie de ponte nesse processo de maturação do jovem, nesse processo em que ele vai se desenvolver como um sujeito autônomo nos meios, nas mídias, nos meios tecnológicos, para que ele possa utilizar a linguagem audiovisual de modo consciente. Devemos estar atentos, pois a inserção da criança e do jovem no meio digital, no meio audiovisual, é uma inserção que precisa ser mediada, até que esse jovem adquira uma maturidade em que ele mesmo possa realizar de modo consciente essa mediação. Uma educação em audiovisual ela é extremamente necessária para que possamos consumir esses produtos audiovisuais de modo consciente, para que possamos analisar e para que possamos produzir também nessas novas mídias. A produção audiovisual nos permite amplos caminhos de acesso ao conhecimento. Não só o audiovisual como ferramenta de outras disciplinas, como acontece em vários contextos escolares, que é o audiovisual auxiliando a matemática, a geografia, o português, mas também o audiovisual encarado como linguagem. Assim como a fala é considerada linguagem, assim como a escrita é considerada linguagem, o audiovisual precisa também adquirir no contexto escolar esse status. Então, o audiovisual também como disciplina, como conteúdo, com conteúdos específicos, precisa ser desenvolvido no espaço escolar. Inclusive, o audiovisual pode ser previamente já estipulado pelo projeto político-pedagógico da instituição. A comunicação audiovisual é uma das mais utilizadas na atualidade e as escolas não podem ficar de fora disso. Então, a cada dia estão surgindo novos produtos audiovisuais e esses produtos precisam estar incorporados às práticas pedagógicas. Precisamos ficar atentos, pois o audiovisual pode ser um poderoso aliado dentro dos processos educacionais. Quando falamos da relação de audiovisual e educação,
não significa apenas se deter a instruir o aluno a mexer no tablet, a mexer num data show. Não é isso. Não é apenas instruir a mexer no aparelho tecnológico, mas também discutir, junto com esse aluno, o próprio discurso desses meios audiovisuais, o discurso da internet, da televisão. Levar esse aluno a pensar criticamente que o que um meio audiovisual passa nem sempre significa ser a absoluta verdade, e sim uma verdade sobre um ponto de vista de alguém. Uma outra questão importante é saber que o audiovisual e as mídias não são tapa-buracos. O cinema, o audiovisual de modo geral, não deve ser introduzido na escola como um suporte para uma aula vaga, colocando alunos diante de uma tela para assistir um filme. Que todo o processo audiovisual seja muito bem fundamentado. Se é para entrar no ambiente escolar, que essa inserção aconteça com muito respeito. O audiovisual, ele pode sim entreter, mas ele tem sim uma série de outras dimensões que são extremamente importantes e que trazem no seu interior aspectos pertinentes à educação. Podemos introduzir nos nossos alunos a necessidade pela produção audiovisual que vá além dos celulares. Vamos ampliar essas produções para festivais de audiovisual, vamos fazer com que as escolas tornem-se dinâmicas e propícias a essas novas produções dos adolescentes, dos jovens. E quem sabe, até mesmo ultrapassar os muros das escolas. Existem tantas emissoras parceiras da educação e tantos outros públicos nessa mesma faixa etária que produzem e consomem produtos audiovisuais. Por que apenas publicar em redes sociais em troca de curtidas? Por que não ampliar essas produções para outros públicos, para outras esferas? Existe um importante elemento a ser analisado, que é a educação do olhar. Estamos rodeados de uma série de imagens, todos os dias. Não só imagens, como também sonoridades. Mas será que nós estamos preparados para compreender todo esse acervo visual que está presente no nosso cotidiano? Estamos falando de educação do olhar. Não apenas um olhar despretensioso, mas um olhar reflexivo, um olhar aguçado sobre os produtos visuais e sobre os produtos sonoros que estão ao nosso redor. Será que é possível ensinar os jovens a interpretar as mensagens que essas imagens carregam? Então, será que é provável educar o olhar? Como ampliar uma atitude crítica perante as imagens que estão no nosso cotidiano? Como podemos trabalhar voltados para uma educação visual? A mudança no olhar, para um olhar crítico, para um olhar perceptivo, é uma transformação que requer experiências, que requer contato contínuo com imagens, com análise de imagens e até mesmo com várias formas artísticas. A educação visual ela ocorre quando provamos, quando estamos continuamente em contato com imagens. E aí, desse modo, conseguimos ampliar o nosso repertório. O treinamento no olhar deve fazer parte da formação de alunos e professores. E a escola é potencialmente significativa como primeiro espaço para a realização dessas transformações em torno da educação do olhar. Você sabia que os bancos e cadeiras que existem nos museus e espaços culturais são para apreciação de obras? Escolha uma obra e analise cada detalhe. São tantos elementos, cores, linhas, texturas, formas, que só poderemos compreender toda essa riqueza de composição se nos dispusermos ao mergulho em cada parte que integra o objeto artístico. A arte, com as suas múltiplas linguagens, torna-se o caminho mais propício para se educar o olhar. E o audiovisual não poderia estar fora do foco da arte-educação. A arte envolve questões do subjetivo, do sensível e do humano, como nenhuma outra linguagem seria capaz. Para finalizar a nossa reflexão em torno do audiovisual, eu desejo a vocês o estudo, além do estudo relacionado ao nosso caderno, o contato constante com os produtos audiovisuais,
Vejam mais, escutem mais, percebam as sonoridades, assistam vídeos, seja de curta, longa-metragem, observem com um olhar mais atento os comerciais. Desse modo, o seu repertório audiovisual irá se ampliar. Espero ter contribuído com a sua formação e boa sorte!